abaixar as nossas cabeças, irmãos, graça e paz a todos. Vamos orar diante de Deus, vamos falar com Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã e glorificamos o teu nome, pois tu és o nosso Senhor. Tu és a autoridade máxima nas nossas vidas, Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir que a tua palavra seja revelada a nós, Senhor. Senhor, tu estás limpando as nossas vidas, tu estás tirando o velho para colocar o novo de Deus. Senhor, faz a tua obra nas nossas vidas. Tua palavra diz, Senhor, que tu és a videira e nós somos as varas. E o nosso Pai, Ele é o agricultor, Ele é o lavrador. E Ele limpa todas as varas, aquelas que dão frutos para que deem mais frutos, e corta todas aquelas que não dão frutos. Senhor, nós pensamos que nós estamos dando frutos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu nos limpes, para que nós possamos dar ainda cada vez mais frutos diante de ti, Senhor. Nosso maior desejo é te agradar, o nosso maior desejo, Senhor, é fazer a tua vontade. E é implantar o teu reino aqui nesta terra, Senhor. Por isso ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos. E nesta manhã, Senhor, que seja aqui o teu Espírito a falar, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Que esta palavra traga vida para começar em mim e para todos os nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. E que verdadeiramente nós reconheçamos, Senhor, que tu és o Senhor da nossa vida. Tu dizes da tua palavra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que o nosso alvo principal, Senhor, seja buscar o teu reino e seja obedecermos a tua palavra, Senhor. E não andarmos atrás das bênçãos, mas andarmos atrás de ti. Porque sabemos, Senhor, que assim tu vais nos acrescentar aquilo que nós precisamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando ao longo de vários domingos sobre autoridade e submissão. Hoje é a última lição desta série. E o objetivo principal desta lição, eu creio que é o Senhor nos limpando. Limpando o seu povo, limpando-nos a cada um de nós. Deus nos ama muito e nós sabemos disso. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, foi tão grande este amor, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é que Deus tem feito conosco? Deus tem nos limpado, Deus tem nos moldado, tem moldado o seu caráter em nós. Por isso Ele tem dado a sua palavra, para que nós compreendamos que toda a autoridade está em Deus, começa por Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, tudo foi instituído por Ele, e todas as coisas hoje permanecem nesta autoridade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em João, no capítulo 1, no versículo do 1 até o 3, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos pela palavra de Deus, e se nós formos também, se nós lermos Gênesis 1, todas as coisas foram criadas por Deus.
Todas as coisas foram criadas baseado na palavra de Deus, baseado na autoridade de Deus. E nós vemos pela palavra de Deus também, que depois de criada todas as coisas, tudo até hoje é sustentado pela autoridade de Deus, pela palavra do seu poder. Vamos a Hebreus, capítulo 1, e vamos ler o versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pela palavra do seu poder, pela sua autoridade. E hoje, todas as coisas permanecem debaixo desta autoridade. Nós vimos pela palavra de Deus que Jesus veio debaixo desta autoridade. Jesus veio debaixo da autoridade do Pai. E em Mateus 8, nós vemos a história do... Não é preciso você abrir a Bíblia, em Mateus 8, 5. Nós vemos a história do centurião, que ele reconheceu isto. Ele reconheceu que Jesus veio debaixo de autoridade. Ele diz: eu sou um homem sujeito à autoridade. E ele via que Jesus também era sujeito à autoridade. Jesus não fazia nada de si mesmo. Jesus sempre dizia: eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Tudo aquilo que o meu Pai mandou fazer, é isso que eu faço. Tudo aquilo que eu vi o meu Pai fazer, é isso que eu faço. Jesus veio debaixo de autoridade, debaixo da autoridade de Deus, e por isso Jesus conseguiu fazer todas as coisas aqui na terra. E depois, ele obedeceu, ele foi obediente. Conforme diz em Filipenses 2, ele foi obediente até a morte. Filipenses 2, 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ser exatamente como Jesus foi. Nós temos que ter dentro de nós o mesmo sentimento que Jesus teve. E olha que Jesus, sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele anulou-se a si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele era 100% Deus, mas ele esvaziou-se da sua forma de Deus e se transformou em homem. Ele obedeceu a Deus até o final. E quando a gente vê, no final dos dias que Jesus estava aqui na terra, antes da sua crucificação, Jesus foi em tudo obediente. Veja, Jesus sentiu o peso da responsabilidade que ele tinha. Ele ia levar o pecado de toda a humanidade sobre ele. Jesus veio para redimir toda a humanidade. E o peso disto era tão grande. Jesus sabia da promessa do Pai, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus sabia. Mas mesmo assim, o peso da sua responsabilidade era tão grande, que ele disse: Jesus, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isto, meus irmãos, que é obediência. Isto que é reconhecer a autoridade. Que apesar de todas as coisas, tudo estava tão complicado. A situação estava tão negra, tão negra, tão negra. O peso que estava sobre Jesus era tão grande, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas mesmo assim, Jesus cria no Pai Todo-Poderoso. E ele se humilhou e foi obediente até a morte. E ele sabia que a morte não o poderia deter. Ele sabia, ele ia ser obediente até a morte, mas a morte não o poderia deter, porque a vida foi essa do Pai, que ele não veria corrupção, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E foi exato o que aconteceu. Jesus obedeceu.
Ele morreu, de verdade ele morreu. Ele foi crucificado. Passou por toda a humilhação. Nós muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos debaixo de autoridade, nós muitas vezes somos humilhados, mas o ser humano não gosta de ser humilhado. O ser humano gosta de ser exaltado, gosta de ser colocado em cima de tudo para que todo mundo veja. Mas quando nós obedecemos a Deus, o que a Bíblia diz? Aquele que se humilha será exaltado. Foi o que Jesus fez. Jesus se humilhou até aonde não dava mais. Jesus foi mesmo ao fundo. Foi enterrado, foi crucificado diante de todos. O Rei dos Reis, ele dizia que ele era o Filho de Deus, ele pregava o Evangelho, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios. Depois virou motivo de chacota. Você imagina uma multidão toda virando para ele, rindo, machucando, chicotadas. Tantas coisas aconteceu com Jesus, mas ele foi obediente. E Paulo dizia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E olha que ele era em forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era em forma de Deus. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se ele quisesse ali, ele poderia chamar legiões de anjos e poderia matar ali todo mundo. Ele poderia chamar fogo do céu e consumir todo mundo. Qual é o problema? Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E depois o que aconteceu? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima de todo o nome. Você veja uma coisa. Jesus nunca, jamais exaltou-se a si próprio. Jesus nunca, jamais nomeou-se a si próprio. Nós vimos, durante esses estudos todos, que o próprio Jesus nunca se nomeou a si mesmo. Nunca. Jesus nasceu aqui e ficou à espera do que o tempo se cumprisse. E veio João Batista. Qual era o ministério de João Batista? Voz do que clama no deserto. João Batista veio com uma única missão: anunciar a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. Jesus nunca se nomeou a si próprio. E um dia, João estava batizando, estava pregando o Evangelho e batizava, e Jesus veio para ser batizado. E João proclamou: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus nunca se anunciou a si próprio. Um dos grandes princípios da autoridade e submissão, de quem reconhece, de quem está debaixo de autoridade, é nunca nomear-se a si próprio e esperar que os outros o nomeiem. Um dos grandes princípios é este: nunca dizer, apesar que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus, enviado de Deus, ele veio com um propósito, mas Jesus não começou a fazer nada enquanto não foi nomeado. Enquanto Jesus não foi nomeado, Jesus não fez absolutamente nada. Muitas vezes nós somos chamados por Deus e somos comissionados por Deus. Recebemos através muitas vezes de sonhos, de visões ou de profecias, seja lá do que for. Uma promessa de Deus para a nossa vida. Uma palavra de Deus para a nossa vida, que Ele quer nos usar, que Ele vai nos usar, que Ele vai nos transformar em ministros do Evangelho, pregadores da palavra de Deus. Por vezes você pode ter sonhos, se vendo pregando para multidões de pessoas. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Nós temos que esperar. Deus nos unge, mas nós temos que esperar que as pessoas nos nomeiem. Nós não podemos tomar a autoridade pelas nossas próprias mãos. O maior exemplo de todos foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo poderia a todo tempo ter começado a obra. Ele sabia o que é que ele vinha fazer aqui. Já estava impresso dentro do seu coração tudo aquilo que iria acontecer. Ele sabia exatamente o que deveria fazer. Mas ele não começou a fazer absolutamente nada enquanto ele não foi anunciado, enquanto ele não foi introduzido. A partir deste momento,
a partir desse momento que João proclamou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Jesus depois foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, do céu se ouviu uma voz, eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, foi anunciado pelos homens, foi anunciado por Deus, aí Jesus foi levado ao deserto para em tudo ser tentado durante 40 dias. Em tudo, em todas as coisas, Jesus foi tentado. Em tudo. Quando tudo parecia pior, já depois de 40 dias, Jesus teve fome. Ainda vem o diabo e mostra-lhes a glória deste mundo. Olha aí as pedras, manda que se transformem em pão. E ainda veio chatear ainda mais. Mas Jesus não, em nada, Jesus se deixou levar pela conversa do diabo. Jesus sempre usou a palavra de Deus. Lembre-se que todo o reino de Deus está sustentado pela sua palavra. Todo o reino está sustentado, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e tudo está sustentado pela palavra do seu poder. E nós vamos ver hoje, para terminar esta lição toda, nós vamos ver o exemplo de Davi e de Saul. 2 reis ungidos por Deus. 2 reis ungidos por Deus. Porém, um foi ungido por Deus e perdeu o seu reinado. O outro foi ungido por Deus e esperou ser nomeado para poder assumir o seu trono. Nós vamos ver pelo menos 2 ou 3 situações, em que Davi, sendo rei, Davi de maneira alguma usurpou ou quis tomar o seu lugar à força. De maneira alguma. Davi sempre esperou que ele fosse nomeado pelos homens. Nós vimos agora há pouco que o próprio Jesus Cristo, quando nós estudamos sobre Jesus, sobre a autoridade e submissão, e nós vimos o exemplo de Jesus Cristo, Jesus nos foi o exemplo máximo. Ele não começou a fazer nada, mesmo sendo ungido por Deus, ele não começou a fazer nada enquanto não foi nomeado. Enquanto as pessoas não declararam. E nós vamos ver a mesma coisa, que nós não podemos de forma alguma tomar autoridade à força. Mesmo que Deus nos unja, nós temos que esperar ser reconhecidos. Todas as pessoas que tomam autoridade à força, o que eles são? Ditadores. Querem impor algo que ainda não é deles. Eles podem ter autoridade, mas ainda não foi reconhecido. Uma das coisas importantíssimas, quando nós falamos de autoridade, é que para exercer a autoridade, nós temos que estar debaixo de autoridade. Diga comigo, para exercer a autoridade, eu tenho de estar debaixo de autoridade. Caso contrário, não pode exercer autoridade. Então, para nós exercermos autoridade, primeiro, nós temos que estar debaixo da autoridade instituída por Deus. Primeiro, nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus, E em seguida, temos que estar debaixo das autoridades instituídas por Deus. E quando houver este reconhecimento da autoridade de Deus e das autoridades instituídas por Deus, então nós vamos poder exercer autoridade. Só aí é que nós vamos poder exercer autoridade. O maior exemplo, aqui humanamente falando, é o quê? Um polícia. Por que um polícia pode exercer autoridade? Porque ele está debaixo de autoridade. A autoridade máxima da nação é o presidente da República. Mas acima do presidente existe a Constituição, que é a lei máxima. Então, por que ele pode ser investido no cargo de presidente? Porque ele está investido pela Constituição. E assim todas as pessoas que vêm abaixo dele, vem uma cadeia de comando, vem uma cadeia de autoridade. Então, meus irmãos, nós temos que compreender isto muito bem, que para exercer autoridade, nós temos que estar debaixo de autoridade. Para exercer autoridade, para ter autoridade, é preciso
e estar debaixo de autoridade. E seguindo a isso, nós precisamos compreender que toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 13. Versículo 1. Romanos 13, 1. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores ou às autoridades, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Veja o que diz a palavra de Deus, que toda autoridade foi dada por quem? Por Deus. Não há autoridade alguma que não venha de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida existem autoridades. Como eu disse, na nação existe o presidente, existem os ministros e por aí afora. Na igreja existem os pastores. No lar existe o marido. A autoridade máxima da casa é o marido. E a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. E quem resiste à autoridade não resiste ao homem, mas resiste a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Deus está levando o seu povo a voltar às velhas verdades. Deus está voltando, fazendo com que o seu povo volte para a sua palavra. Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas fazem aquilo que bem entendem, fazem o que querem. E nós sabemos que este mundo é como um navio que está naufragando. E o diabo é o comandante desse navio. Então o que ele faz? O que um navio, quando está naufragando, o comandante faz? Chama os passageiros da segunda e da terceira classe e diz: olha, ocupem a primeira, façam o que quiserem. E cada um vai fazendo o que bem entende. Mas o que é certo é que o navio está se afundando. E todos vão perecer. E o que é que Deus está fazendo com a sua igreja? Voltem para a minha palavra. Porque hoje em dia, meus irmãos, o que acontece? Cada um faz o que bem entende. Voltam-se contra as autoridades, fazem aquilo que bem entendem. E como hoje em dia nós não vemos morrer as pessoas como morriam no passado, como nós vimos no caso de Datã, Abiram, Coré, como nós vimos no caso de Nadab e Abiú, como hoje a glória de Deus não é tão presente como era naquela altura, ou mesmo quando era na igreja primitiva. Então hoje as pessoas pensam: Deus já não é mais o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. E à medida que a glória de Deus for aumentando, à medida que a glória de Deus for aumentando na igreja, à medida que a presença de Deus for aumentando, o julgamento vem. O julgamento vem. E Deus está dizendo na sua palavra: não há autoridade que não venha de Deus. E quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Às vezes as pessoas pensam, ou a mulher pensa: estou resistindo ao marido. Não está resistindo ao marido, está resistindo a Deus. E as consequências disto é muito séria. As consequências de nós resistirmos à autoridade é muito séria. E Deus trará o seu julgamento. Então nós, irmãos, temos que estar muito atentos à palavra de Deus, muito mesmo atentos ao que Deus está dizendo, e nos voltarmos para a palavra de Deus e nos agarrarmos à palavra de Deus, para que haja salvação para nós. Para que nós possamos fazer verdadeiramente aquilo que diz a palavra de Deus e não venhamos a ser achados em falta, mas que venhamos a ser cumpridores da palavra de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste
à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Toda pessoa que se voltar contra a autoridade, hoje a gente vê muito comum as pessoas falarem mal das autoridades, do presidente da república, dos ministros. A gente vê na televisão fazerem chacota, vê em charges, vê em piadinhas. Os humoristas vão para a televisão e fazem coisas terríveis contra as autoridades. E todo mundo dá risada. Todo mundo acha bonitinho aquilo, que engraçadinho. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, hoje em dia, já não é dada tanta atenção assim. Como? É de pouca valia. E por causa de quê? Por causa da própria igreja. Por causa dos próprios ministros do Evangelho, a palavra de Deus hoje é tida por chacota. Quando nós olhamos e vemos a igreja sendo julgada não por Deus, mas pelo mundo. Nós vemos as notícias no mundo, pegam um jornal e falam da igreja. Pegam uma televisão e falam da igreja. Pegam um rádio e falam da igreja. Quantas vezes a gente vê em tantos lugares falando mal da igreja? Por quê? Porque os ministros corromperam a palavra de Deus. Porque o povo de Deus corrompeu a palavra de Deus. E a hora é de nós voltarmos às origens. A hora é de nós voltarmos ao princípio, ao primeiro amor da palavra de Deus. Nós temos que voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Quer vocês gostem, quer vocês não gostem. Quer gostem, quer não gostem. Mas é assim, se vocês, ou qualquer irmão que for a sério, e que realmente ama Deus, vai ouvir agora nos últimos tempos, mais e mais, serem levantados ministros de Deus, que vão falar a palavra de Deus com ousadia, sem medo nenhum. Homens como Daniel, que não se corrompeu com os manjares do rei e preferiu comer legumes, porque Daniel conhecia a autoridade do Deus vivo. O povo de Israel foi levado cativo, mas o cativeiro não estava dentro deles. Havia um propósito de Deus. Foi levado cativos, mas a gente vê que mesmo no cativeiro, Daniel foi o homem mais elevado de todos, foi colocado como presidente, o segundo maior no reino. E Daniel disse: eu não vou comer essas coisas, dá-me legumes, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E quantos ministros de Deus hoje têm se contaminado com as iguarias deste mundo? Qual é a desculpa? Por exemplo, o divórcio está previsto na lei, logo, então é possível. Como está na lei, também na lei na Rússia, também estava na lei que era proibido dizer o nome de Deus. Em Cuba, também está na lei que o nome de Deus não pode ser falado nas escolas, nem em casa, nem em lado nenhum. Eu ouvi esta semana que uma igreja na China, no sul da China, com 50 mil pessoas, estão sendo perseguidas e 200 líderes desta igreja estão presos. Está na lei. Está na lei dos homens. Está na lei. Também está na lei que os homossexuais também hoje existe a união de facto. E no entanto, Deus condena a sodomia, Deus condena os homossexuais. Você sabe que hoje em dia estão falando por aí que a gente já não pode mais falar deles por causa dos direitos humanos. E os direitos de Deus? Onde é que fica? Os direitos da palavra de Deus, onde é que fica? Os macumbeiros hoje se ofendem quando se falam deles. E os direitos de Deus, onde é que fica? Hoje em dia a igreja anda com medo do diabo. O diabo se faz grande. Uma vez eu ouvi um pastor falando que o diabo é um anãozinho que sobe num banquinho e põe um megafone bem grande e grita, e todo mundo fica com medo. Eu não sei que tamanho é o diabo, se ele é um anãozinho ou se ele não é, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é maior, que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu não sei que tamanho o bicho é, mas eu sei que o meu Deus é maior. E se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, e veja, meus irmãos, que o reino de Deus não é brincadeira, não é farra, não é festa.
Nós não andamos por sentimentos, nem andamos por aquilo que vemos, mas nós sofremos, nós sentimos dores. O próprio Jesus Cristo sofreu muito, de tal forma que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Veja o sofrimento de Jesus Cristo. Veja o sofrimento. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é comida nem bebida, mas é o quê? É fazermos a vontade de Deus. É fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, não é festa. O que é que Deus tem feito nesses dias? A palavra parece ser muito dura. Toda correção no princípio ela é dura. Mas depois, mesmo as crianças quando são corrigidas, é duro. Mas o que diz a palavra? Instrui o menino no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Por que a gente tem tantos problemas hoje nos jovens? Mesmo os jovens que foram criados dentro da igreja. Porque foram criados dentro da igreja, não na palavra. Não na palavra. Não na palavra. O que nós estamos vendo? Autoridade de submissão. E nós estamos vendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Uma autoridade instituída por Deus, irmãos, só pode ser revogada por Deus. Se Deus instituiu a autoridade, ela só pode ser revogada por Deus. Não adianta os homens quererem revogar. O que é que diz em Apocalipse 3:7? Abra lá no instante. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquilo que está instituído por Deus só pode ser revogada por Deus. Nenhuma autoridade existe se não vier do alto. Uma pessoa pode dizer que tem autoridade. Mas o que é que disse Jesus uma vez? Todo aquele que não é comigo, quem está comigo, ajunta. Quem não está comigo, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Veja uma coisa, ele pode falar. Mas o que é certo é que toda a autoridade vem de Deus. Vamos ler alguns trechos em Samuel, para depois nós falarmos algumas coisas. Nós vamos ler vários versículos em sequência. Vamos para 1 Samuel 24. Versículo 1 até o 6. Nós já conhecemos a história de Saul e Davi, e vimos até este exemplo. Saul foi instituído rei, e depois por desobedecer foi rejeitado. E depois, mesmo Saul ainda continuando sendo rei, Davi foi ungido o novo rei. No entanto, Davi jamais usurpou o trono, jamais quis tocar no trono de Saul. E Davi esperou. E a gente vê aqui em 1 Samuel 24 que o Saul começou a perseguir o Davi. Se nós olharmos para trás um pouquinho mais, nós vamos ver que em 1 Samuel 16, o Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei. No versículo 13 diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito se apoderou de Davi. Mas você veja uma coisa, que a partir deste momento, olha o versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito entrou em Davi e saiu de Saul. Porém, Saul ainda continuava no seu reinado. Continuava como rei, apesar de já não ter mais a unção de Deus sobre a vida dele. O Espírito de Deus já não estava sobre a vida dele. Porém,
o que é que nós vimos? Que uma autoridade instituída por Deus só pode ser revogada por Deus. Deus colocou Saul lá, Deus teria que tirar para que Davi assumisse. Aí você veja o que é que diz ali em 1 Samuel 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos de entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia, é como muito profeta chega, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E far-lhe-á, olha aqui, hein? O que é que esses homens falaram, hein? E então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Vamos agora para 1 Samuel 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Mas veja o que é que diz: Davi não tocou no ungido do Senhor. Mas ele tinha perdido a unção. Deus o pôs, Deus o teria que tirar. Se Deus o colocou, quem o teria que tirar seria Deus. E nós no versículo 12 vemos: tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Olha o teste que Deus fez com Davi aqui, hein? Estava todo mundo dormindo. Davi podia matar, ou Abissai podia matar a Saul, ninguém nem ia saber quem foi. Deus estava testando a Davi. Se Davi tivesse feito isso, a unção de Deus tinha saído de Davi e ele tinha perdido o trono. Tudo que é tomado à força, Deus não aprova. Tudo que nós tomarmos, irmãos, e construirmos pela carne, não vai perecer. Só vai permanecer aquilo que é construído pelo Espírito de Deus. O que é feito pelo Espírito de Deus permanecerá. Mas o que é feito pela carne não vai subsistir. Quando passar pelo fogo, o que vai permanecer? O fogo, a prata. Mas aquilo que for construído com feno, palha e madeira, ou seja, as nossas obras, tudo que vem de Deus é nobre. Tudo que vem do homem é uma porcaria.
O que o homem só sabe fazer é feno, madeira e palha. E isso não subsiste ao fogo. E quando vem o fogo de Deus para nos apurar, aquilo que nós tivermos feito pelas nossas mãos, deixa de existir. Só permanece aquilo que Deus fez. Só permanece aquilo que Deus fez. O que o homem faz não permanece. Então como é que nós temos que andar? Pela nossa força? Não, o que é que diz a palavra de Deus? Pelo meu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, uma coisa é certa. Nós temos que entender a palavra de Deus, que é assim: se Deus nos ungiu, Deus vai nos honrar. Se Deus nos elevou e nos chamou, Ele vai nos honrar ao seu tempo. Não precisamos tomar nada pela força. Venhamos a esperar no Espírito de Deus. Venhamos a esperar pela força de Deus. Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo. O Saul era a autoridade rejeitada. Davi era a nova autoridade instituída por Deus. Mas, no entanto, o que é que Davi fez? Davi obrigou-se a estar debaixo da autoridade de Saul. Mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, ele ainda ocupava o cargo de rei. Davi não podia tocar no ungido do Senhor. Quem diz Davi, diz qualquer pessoa. Davi nunca se apressou, nem se esforçou para estabelecer a sua própria autoridade. A gente viu aqui, em 2 trechos, quem é que tocou no ungido do Senhor e permaneceu? Eu não vou fazer isso. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Já Davi nunca estabeleceu a sua autoridade. Ele tinha autoridade, ele tinha pessoas com ele. Mas Davi teve que esperar. Mesmo Davi, por várias vezes, tendo a vida de Saul nas suas mãos, ele nunca anulou a autoridade do homem de Deus. A autoridade que tinha Saul. Uma vez eu vi um exemplo de um pastor que falou muito comigo. Ele era muito perseguido pelo pastor líder dele. Demais. E ele também tinha ministério e era ungido de Deus. E era um pregador da palavra. No entanto, ele estava debaixo de alguém. E esse alguém perseguia ele muito. Muito mesmo. Ele não era o pastor principal do ministério. Havia o pastor principal do ministério e havia um outro pastor. E esse pastor é que tinha autoridade sobre esse que contou o testemunho. E como aquele rapaz era um rapaz bem sucedido, ele era muito perseguido. E um dia, sem que nem para quê, surgiu nas mãos dele uns papéis que incriminavam esse pastor que estava sobre ele, que era o perseguidor. Se ele trouxesse aqueles papéis diante do pastor principal da igreja, era um escândalo tremendo. Inclusive com desvios de dinheiro e tudo mais. E ele, quando pegou naqueles papéis, os olhos dele se encheram e disse: pronto, meu sofrimento acabou. Eu agora vou diante do pastor principal, mostro esses documentos, isto é suficientemente para incriminá-lo, inclusive para abrir um processo na justiça. Ele pode até ser preso. E os meus problemas acabam. E ele pega naqueles papéis e começa a caminhar em direção ao pastor principal para apresentar aquilo. E de repente o Espírito de Deus falou com ele: onde é que você vai? Eu vou apresentar aqui os papéis ao pastor. Não vai não. Não vai não. Não vou não. Isso é muito grave. E ele discutindo. Isso é muito grave. É, mas ele é a autoridade instituída por Deus. Mas ele está mal. Está errado. Mas quem é que se levantou contra o ungido de Deus e permaneceu? Se tu fores fazer isso, o teu ministério a partir de agora está rejeitado. E ele: mas como é que pode ser uma coisa dessa? E Deus começou a explicar para ele acerca de autoridade. Que ele não poderia fazer nada. Que a autoridade foi instituída por Deus e quem deveria removê-lo era Deus e nunca jamais na sua própria força. E ele entendeu aquilo, que é que ele fez? Pegou naqueles papéis e escondeu. E nunca mais se lembrou daquilo. Passado alguns dias, algum tempo depois, aquele pastor, que era o perseguidor,
De repente veio tudo à tona, sem ele fazer nada. De repente Deus se encarregou de trazer tudo à tona e aquele pastor foi afastado. E ele não teve que tomar a força nas suas mãos. Isto, meus irmãos, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê no reino de Deus pessoas que julgam ou que acham que o pastor está cometendo algum erro, e o que é que ele faz? Levanta-se e começa a falar mal, começa a buscar outras pessoas, começa a buscar documentos para se defender, fofocar, começam a buscar documentos para se defender e para mostrar por A mais B que o pastor está errado, e se esquecem que é a autoridade instituída por Deus. E se ele foi instituída por Deus, só Deus o pode corrigir. E se você tomar as rédeas na sua mão, você está indo contra o próprio Deus. Não é o que diz Romanos 13? Ele está errado. Quem é você para corrigir uma autoridade instituída por Deus? Está aqui um exemplo de Davi. Davi era rei, ungido rei. Foi ungido por Samuel, o mesmo que ungiu a Saul. Saul foi rejeitado pela boca de Samuel, o mesmo que ungiu o rei. No entanto, Davi ficou à espera. Davi não tomou a vida de Saul na sua mão. Davi deixou Deus ser Deus. Davi deixou Deus ser Deus. Se Deus o pôs, Deus então vai tirá-lo. Vamos a 2 Samuel 5. Antes disso, vamos a 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Eu vou continuar agora, a gente vai ler todas as referências. 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 5. E disse Davi ao mancebo que trazia as novas. Aqui vem o mancebo falar da morte de Saul. Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou o filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Vamos para 2 Samuel 4. Versículo 5. Saul era morto. E aqui, nesse capítulo que nós vamos ver, vimos que Saul tinha um herdeiro, Isbosete. E como é que é o nome do homem? Isbosete. Isbosete era o herdeiro ao trono e assumiu o trono. Davi estava à espera que Saul morresse para assumir o trono, mas Saul tinha um herdeiro. Davi não pôde assumir o trono. E olha a conduta de Davi. 2 Samuel 4, 5.
E foram os filhos de Rimom, o Berotita, Recabe e Baena, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baena, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baena, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul morto, é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei mão dele e o matei em Siclague, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, pois, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Olhem para mim um instante, irmãos. O que Davi está fazendo em todo este tempo? Davi está deixando Deus ser Deus. Se Deus ungiu a Davi, então Deus iria colocá-lo no trono. Se Deus tinha tirado a Saul, então Deus iria removê-lo. Como Saul tinha um herdeiro, o que Deus deveria fazer para que Davi assumisse o trono? Removesse também o herdeiro. Davi nunca poderia ter exercido a sua própria autoridade. E aqui está uma lição muito grande, meus irmãos, que qualquer cristão, para ter a autoridade delegada por Deus, você tem que aprender a não estabelecer a sua própria autoridade. Tem que esperar ser reconhecido. Tem que esperar que os outros lhe digam. Caso contrário, você não é nada. Mas Deus me falou: enquanto as autoridades que estão instituídas não reconhecerem, nós não podemos fazer absolutamente nada. E aqui entra este ponto: as autoridades são escolhidas por Deus e pelas autoridades instituídas por Deus. Deus instituiu a autoridade, não instituiu? Então são esses que têm que reconhecer que você tem autoridade. Caso contrário, você fique quieto à espera. Está aqui o exemplo de Davi. Davi não tomou jamais a autoridade pela sua própria força. Davi não tomou. Davi esperou. Davi foi ungido por Deus e Davi esperou ser ungido pelo povo, ser aclamado pelo povo. Várias coisas aconteceram durante esse período todo, mas Davi nunca tomou à força a sua autoridade. Quantos ministros, quantos homenzinhos e mulherzinhas que a gente vê por aí, que porque tem uma promessa de Deus ou porque sabe falar um pouco bonitinho, já toma autoridade, já se levanta, e porque eu vou, porque eu faço, porque eu sou. Realmente eram aprovados por Deus, mas ao fazerem isto, passam a ser reprovados. E Davi sabia disso. Por isso que Davi esperou. Por isso que Davi esperou. Ser ungido por Deus, meus irmãos, é uma coisa. Mas ser ungido pelas autoridades instituídas por Deus é outra história. O que a gente deve fazer? Esperar que as autoridades nos reconheçam. A gente vê, por exemplo, quando numa empresa existe uma vaga para promoção. E você está nesta vaga de promoção. E você se acha que é o mais competente. Mas existem outras pessoas, 10, 15, 20 pessoas também que estão ali, que também têm condições.
E às vezes o que acontece? O outro é eleito e você fica à espera. Qual é a sua tendência? Quem deveria estar lá era eu. Eu aqui sou o melhor de todos. E muitas vezes as pessoas ficam tão bravas, ficam tão nervosas, que às vezes mudam de igreja, mudam de patrão, mudam disso, por quê? Porque acha que ela é que deveria ser. Afinal de contas, ele tem uma promessa de Deus para a vida dele. E realmente, a promessa de Deus ela é verdadeira, mas tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo debaixo, no reino de Deus. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo para tudo. E nós temos que esperar o tempo de Deus. Nós temos que esperar que as autoridades instituídas por Deus nos reconheçam e nos chamem. Vai ter o tempo certo. Ninguém pode se impor aos outros. E esse caminho, meus irmãos, pode levar alguns anos. Pode levar meses ou pode levar anos. Mas o que é certo, meus irmãos, é que Deus não escolhe pessoas egoístas nem que quer tudo à pressa. Deus exige uma qualidade, um fruto do Espírito em nós para nos usar, que se chama paciência. Nós temos que ser pacientes e esperar. Quantas promessas Deus nos fez ao longo dos anos e que ainda não se cumpriram? Qual é a nossa tendência? A promessa foi feita, não se cumpriu, não vai se cumprir. Que como passou já há muito tempo, mas não é uma promessa de Deus? É uma promessa de Deus? Se é uma promessa de Deus, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos é que ter paciência e esperar. Sabe quando é que Deus nos elege? Quando é que Deus nos levanta? Quando nós estamos vazios da nossa glória. Deus faz uma promessa. E quando você já não tem mais forças nenhuma, já não há mais jeito, aí Deus lembra de você. Olha, está lá. O Manuel, o Joaquim, o José, está lá. José, 13 anos na prisão, e Deus lembrou, José está lá na prisão ainda. Deixa eu lá ver. Tá vazio dele. José não teve sonhos? Que os feixes iam se dobrar diante dele? Que os irmãos e o pai iriam se dobrar diante dele? E quando ele teve os sonhos, ele saiu correndo. Olha, vocês todos vão se dobrar diante de mim. Todos, até meu pai. Ué. E os filhos, os irmãos dele começaram. Olha aí o sonhador. Quando ele chegava, tem algum sonho? Já teve algum sonho? Como é que é? Já chegou o tempo da gente se dobrar? Salve, reizinho José. E José ficava chateado. Deus me mostrou. Ninguém reconhece a minha autoridade aqui dentro dessa casa. Afinal de contas, eu sou mais que meu pai. Os irmãozinhos chegam. Olha, eu tenho aqui coisas dadas. Olha quanto estudo que eu fiz. Olha quanta coisa. O pastor nem me convida para pregar. Mas eu sou bom. Outro dia chegou um irmão para nós e disse assim: nesta igreja não se ensina sobre Apocalipse, então eu estou estudando sobre Apocalipse, porque eu vou dar estudo de Apocalipse. E eu olhei assim, ele vai dar, mas quem é que o instituiu? Nem eu não gosto de estudar sobre Apocalipse. Com tanta coisa que a gente tem agora no presente para fazer, o que me adianta estudar as coisas do Apocalipse se agora no presente, se a gente não se garantir agora no presente, quanto mais vai se garantir no futuro? Mas a gente tem que estudar sobre o Apocalipse. Eu falei, não, homem, você tem que mudar a sua vida hoje. Deixa o Apocalipse que pertence a Deus. Se os teólogos fazem uma confusão danada, imagina um irmão que não percebe muito da palavra de Deus. Daqui a pouco está dizendo que as bestas é não sei quem, é não sei o quê. É uma confusão. Meus irmãos, Deus vem nos buscar quando nós estamos vazios de nós próprios. Quando é que Deus usou Moisés? Quando Moisés estava 40 anos no deserto, já tinha perdido. Eu penso que Moisés já devia ter perdido todos os seus traquejos de rei.
já não sabia muito falar direito. No deserto, só tinha ali a família dele, né? Ali aquele pessoalzinho. Se transformou em pastores. Devia ouvir muito mé e tal. Moisés, às vezes, quando ia abrir a boca, falar com a esposa, devia mé. Epa, peraí, não, já nem sabe mais, estava vazio de si próprio. Aí Deus lembrou, Moisés está lá, vou lá buscar ele, para salvar o meu povo. Abraão, uma promessa de Deus, que ele iria ser pai de grandes nações, pai de multidões. E Abraão, ainda na sua força, pegou lá e fez Ismael. E Deus disse, agora eu vou esperar, enquanto você não tiver, só quando você não tiver força nenhuma, aí eu vou cumprir a minha promessa. 25 anos à espera. 25 anos à espera. Quando Abraão já não dava mais nada, Sara também não, Deus disse, agora é a hora. Está vendo como é que Deus é diferente da gente? Quando Deus olha para nós e diz, espera aí, na força dele ele já não faz mais nada, agora é a hora. Porque a glória é minha e não dele. Eu não dou a minha glória a outra. Está vazio? Vazio, Senhor. Só estou o caco, estou no fundo. Então agora levanta. Levanta. Quando a gente cava muito fundo, o que a gente encontra? A rocha. Contra a rocha. E Deus vai fazendo a gente cavar fundo. Senhor, eu estou no fundo. Cava mais. Aí quando você encontra a rocha, está na hora de edificar. Que aí, o prédio que você construir, já pode vir o tempestade que for, e não será abalado. Muitas vezes nós fazemos obras muito lindas, mas em cima da areia. E quando vem a tempestade, aí Deus faz o que conosco? Nos dá uma lição para que a gente vá construir na rocha. Tudo pode ser reedificado. Tudo. Tudo pode ser reedificado. Eu costumo dizer que nada está tão morto e tão podre quanto Lázaro estava. E mesmo que se estiver, pode ser ressuscitado. 4 dias depois, Lázaro podre e foi ressuscitado. Tudo pode ser ressuscitado. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Quando Davi já não era mais, já as forças de Davi esgotou-se toda, Davi foi constituído rei. 2 Samuel 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles alianças em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Davi esperou, foi ungido pelo profeta Samuel, esperou alguns anos. Ele chegou a ser rei de Judá, mas a promessa é que ele seria rei de Israel. E ele esperou, e até que chegou o momento em que ele foi ungido sobre todo o Israel. Uma autoridade não pode. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Está vendo só? Ele esperou 7 anos e 6 meses. 7 anos e meio. Até chegar ao trono de Israel. Ele já era rei de Judá e teve que esperar. Ele tinha toda a força para poder pegar o reino. Todo mundo sabia da promessa. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Vocês acham que os irmãos de Davi ficaram de boca fechada, não? Eu duvido que eles tenham ficado de boca fechada.
Eu duvido, a Bíblia não diz, mas eu duvido que eles tinham ficado quietos. Se todo irmão é irmão, eles eram humanos como nós. Diante de um milagre daquele, de um favor de Deus daquele, qual é a tendência? Contar logo o testemunho. E está aqui, porque eles falam aqui, ó. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te diz, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Quem é que falou isso? Foram as pessoas. Sabiam do que Deus tinha falado. Mas Davi não se impôs. E é isso que é importante, a autoridade não pode impor-se, nem promover a si mesma. A autoridade deve ser instituída por Deus e reconhecida pelos homens que estão debaixo da autoridade de Deus. Todos os que reconhecem a autoridade de Deus, sabem esperar pelo tempo de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu a você, espera pelo tempo de Deus. Dói? Dói. Dói bastante. E a gente vê como é que doeu em Jesus. Dói muito. Dói muito. Mas se nós esperarmos, o tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar e a sua promessa será cumprida. Vocês pensam que não doeram para Davi, sendo ungido rei e tendo que fugir, tendo que se esconder? Davi, tendo a força que ele tinha, a unção de Deus na vida dele, tendo que se esconder. Você imagina quando Davi tinha que tocar a harpa para Saul, quando ele estava lá cheio do espírito imundo? E Davi ali, ungido de Deus, sendo o rei, tendo que tocar a harpa para um rei cheio de demônios. E no entanto ele não fez nada, ele tocou. 1 Samuel 17, vamos lá ver. Ver 28. Olha aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha como é que os irmãozinhos ficam. Tudo com inveja. Ficam tudo chateados. É isso que Deus quer tratar na nossa vida, irmãos. Quando alguém tem autoridade, nós temos que esperar o tempo de Deus. Temos que esperar o tempo de Deus. Veja, Davi tinha autoridade por Deus, dada por Deus. O que Davi fez? Em todo o tempo, protegeu esta autoridade. Em todo o tempo, Davi manteve a sua autoridade honrada e protegida. E não só. Como é que Davi fazia isso? Honrando e protegendo a autoridade de Saul. Depois que Saul morreu, a gente viu em 2 Samuel capítulo 4, veio ao trono o Isbosete. E chegaram lá e mataram a Isbosete. Cortaram-lhe a cabeça. E o que Davi fez? Mandou matá-los. Por quê? Porque se rebelaram contra a autoridade. Veja, parece uma confusão tão grande, não é? Davi sendo ungido rei por Deus, preservando a autoridade de quem tinha sido recusado por Deus. Mas é que a lição é bem clara. Se Deus o colocou, Deus vai ter que tirar. Se Deus o colocou, Deus o vai ter que tirar. Se nós não queremos ter a nossa autoridade anulada, nunca podemos contribuir para anular a autoridade dos outros. Estão ouvindo bem? Se você não quiser ter a sua autoridade anulada, nunca contribua para anular a autoridade dos outros. Nunca. Foi o que Davi fez.
Davi queria ter a sua autoridade confirmada. Por isso que em todo o tempo, Davi nunca se levantou contra a autoridade que estava instituída. O que é que Davi fez quando matou esses homens? Davi julgou a rebelião. Toda rebelião contra a autoridade deve ser julgada. Foi o que Davi fez. Se nós permitirmos que haja rebelião, pode acreditar que vai haver rebelião contra nós também. Aliás, há um princípio assim, que toda igreja que nasce em rebelião, também há rebelião nela. Toda igreja. A gente vê muitas vezes aparecer a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, e é fruto de quê? A maior parte das vezes, de rebelião. Uma que vai se rebelando contra a outra. Por que existem tantas igrejas no Brasil? Já nem se sabe contar quantas igrejas existem, quantas denominações, não igrejas. Quantas denominações existem no Brasil? São fruto de quê? Rebelião. Se você andar aqui por esse bairro mesmo, você vai ver quantas existem. Você vai hoje em Santo Amaro? Eu há muitos anos não ia em Santo Amaro, outro dia eu fui lá, onde era loja antigamente virou igreja, uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra. Até parece bonito, né? O Evangelho de Jesus está sendo pregado. Não está não, irmãos. Não está não. Isto muitas vezes está virando chacota contra o Evangelho, isto sim. É uma atrás da outra, uma atrás da outra. Todo mundo querendo estabelecer a sua própria autoridade. O que Davi fez? Davi não atuou somente quando voltaram-se contra a sua autoridade do Senhor. Davi atuou quando se rebelaram contra a autoridade do outro. Davi podia ter ficado quieto. Mas Davi, por que vocês fizeram isso? Tocaram no ungido de Deus. Então, vocês agora serão tocados. O sangue que vocês derramaram, cai agora sobre vocês. Foi o que Davi fez. Abra aí 2 Samuel 6. Versículo 16. Agora veja só. Que coisa. Davi esperou tanto tempo para ser ungido rei. Aí Davi foi ungido rei. Passado algum tempo, o próprio filho de Davi se levanta contra ele. O próprio filho de Davi se rebela contra ele. Presão, aqui agora é Mical. A gente vai ver, não é isto agora. Mas nós vamos ver já já que o próprio filho de Davi se rebelou contra ele. E é tão interessante nós vermos uma coisa, que Davi, em todo o tempo, deixava que Deus o julgava. Davi, em todo o tempo, ele não estava se defendendo. Davi sempre tinha uma postura que era assim: se Deus me colocou, Deus vai me honrar. Se Deus me estabeleceu o trono, Deus vai me levar até lá. Quando Davi estava no trono, se Deus me colocou aqui, Ele vai fazer com que eu permaneça aqui. Davi nunca... É impressionante, Davi sempre dependia de Deus. Davi nunca fazia as coisas para garantir a sua própria autoridade. Davi sempre esperava que os outros fizessem qualquer coisa para garantir a sua autoridade. Ele nunca impunha. Quando atacaram Saul, ele se levantou contra aqueles que atacaram Saul. Quando mataram Esbozete, ele matou aqueles que mataram Esbozete. Ele nunca impunha a sua autoridade. E aqui nós vamos ver um caso de Mical, que era a mulher de Davi. Davi, quando trouxe a arca, ele dançou diante da arca, como uma pessoa qualquer do povo. Diante de Deus ele fez uma festa tão grande. E o que essa Mical fez? Desprezou no seu coração. Ela gostava de manter as aparências. Davi não, Davi gostava era de agradar a Deus. Esta Mical gostava de manter as aparências diante do povo, porque afinal de contas, era o rei, ela era a rainha, tinha que ali manter a distância.
Mas o Davi, o que Davi fez? Davi era agradar a Deus. Davi, com autoridade ou sem autoridade, Davi queria sempre agradar ao coração de Deus. Quando Davi trouxe a arca, foi uma conquista. Davi dançou diante do Senhor. Se colocou no meio do povo e fez festa também diante de Deus. E essa Mical rejeitou. Versículo 16, do capítulo 6. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas dos servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Olha só que comentário essa mulher fez dele. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só, irmãos. Esta mulher rejeitou a Davi por ele honrar a Deus, porque ele colocara a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela zombou de Davi, mas Davi não se incomodou com isso. Quem tem autoridade, um homem que tem autoridade dada por Deus, ele não se importa com os comentários dos outros. Ele quer sempre, está sempre voltado a agradar a Deus em primeiro lugar. Eu costumo dizer uma coisa, meus irmãos. Se nós comprometermos a Deus por qualquer coisa, nós vamos perder a Deus e vamos perder esta coisa pela qual nos comprometemos. Se nós comprometermos a Deus por causa de esposa, nós perdemos a esposa e perdemos a Deus. Se nós comprometermos a Deus por causa de filhos, nós perdemos a Deus e perdemos os filhos. Se comprometermos a Deus por causa de emprego, perdemos a Deus e perdemos o emprego. Mas se nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, nós teremos esposa, teremos filhos, teremos emprego, teremos ministério, teremos todas as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é fiel à sua palavra. Davi não ligou. Eu não quero saber dessa mulher para nada. Eu quero sim agradar ao meu Deus. Se ela agradasse ao meu Deus, eu tinha prazer nela. Mas porque ela não agradou, eu vou ser honrado pelos meus servos, pelas minhas servas. E foi o que aconteceu com Davi. E esta mulher ficou estéril até o dia da sua morte. Com autoridade ou sem autoridade, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos sujeitos à autoridade de Deus. Nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Nós devemos sempre procurar agradar a Deus e não aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Porque com Deus nós viveremos por toda a eternidade. Nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. E como é que nós vamos saber se a mulher ou o marido vai permanecer salvo, ou o filho, ou seja lá o que for, vai permanecer salvo até o final? Mas nós temos que perseverar até o final. Nós temos que permanecer firme até o final. É um compromisso com Deus. E se nós honrarmos a Deus, o que é que Deus faz? Deus nos honra. O maior exemplo foi Jesus Cristo. Jesus honrou a Deus. E Ele recebeu um nome acima de todo o nome. Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus Cristo, todo joelho hoje no céu, na terra e debaixo da terra, tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, inclusive o diabo tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não, tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então você veja, que
que se nós honrarmos a Deus, e Deus muitas vezes coloca situações em nossa vida, em que muitas vezes nós somos julgados pelos outros. Muitas vezes somos julgados pelos outros. Mas o que interessa é o que está no nosso coração. Se nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará. Se nós buscarmos a Deus e formos fiéis a Deus até ao final, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus será fiel a nós. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Deus nos ama. Se nós honrarmos a Deus, seremos honrados por Ele. Foi o que Davi fez. Davi em todo o tempo buscou agradar a Deus. Em 2 Samuel 15, é o exemplo do Absalão. Absalão se rebela 2 vezes. Primeiro, se rebelou contra Davi, que era o seu pai. Se rebelou como filho. E em segundo lugar, se rebelou como cidadão contra o seu rei. Segundo Samuel 15, vamos ver o versículo 19. Absalão se rebelou contra Davi e Davi teve que fugir. Veja só, Davi não podia defender-se? Podia. O que Davi fez? Fugiu. Disse, pois, o rei a Itai o Geteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois forçoso me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. E o rapaz ainda insistiu: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então disse Davi a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o Geteu e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E depois no versículo 25. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui e faça de mim como bem parecer aos seus olhos. 29. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. O que Davi fez? Vinha lá aquele rapaz e Davi disse para ele: fica aí e vai te servir o teu próprio rei, teu próximo rei. Não, eu vou contigo, fica aí. Outra coisa que Davi trazia, a arca. O que era a arca? Era a presença do Senhor. Se ele levasse a arca, todo o povo viria atrás dele. Todo o povo viria atrás dele. Mas o que ele fez? Leva a arca de volta. Leva a arca de volta. O que Davi fez? Davi se humilhou diante de Deus. Davi se humilhou. Que Davi não dependia da arca, mas dependia de Deus. Davi não dependia da arca para reinar, Davi dependia de Deus para reinar. O que Davi fez? Volta com a arca. Se Deus quiser, se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como bem parecer aos seus olhos. O que Davi queria? Davi queria que Deus fosse Deus e que Deus fizesse a obra. Deus colocou a Davi, e se bem agradasse a Deus, Deus honraria Davi e traria ele de volta. Se Deus não quisesse,
então ele não voltaria. Meus irmãos, aqui está, para finalizar esta lição. Em todo o tempo, nós temos que compreender isso, que a autoridade vem de Deus. E se Deus nos deu a autoridade para fazermos qualquer coisa, Deus vai nos honrar. Mesmo depois que Absalão foi morto, Davi não voltou depressa para a cidade. Davi ficou à espera que as autoridades do povo o fossem buscar. Mais uma vez, Davi esperou que o povo, que as autoridades instituídas por Deus, o reconhecessem como sendo a autoridade máxima daquela nação. Em 2 Samuel 19, diz isso, versículo 11. No versículo 14, diz assim: assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Volta tu com todos os teus servos. Só a partir daí é que o Davi voltou. Davi, embora sendo ungido por Deus, nunca, jamais lutou para estabelecer a sua própria autoridade. Nunca. Davi sempre lutou em favor do povo, nunca para estabelecer a sua autoridade. E há uma lição que todos aqueles que têm autoridade devem ter, que é 1 Pedro 5,6. E é o exemplo que Davi nos deu. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Há uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, irmãos. Nunca se defenda a si próprio. Nunca fale de si mesmo. Deixe que os outros vejam. Deixe que os outros te defendam. Deixe que Deus te defenda, em primeiro lugar. Quando falem mal de você, não fale nada. Como é que Jesus fez? Todos falavam mal dele, e ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus nunca se defendeu. Nunca se defendeu. E quem tem autoridade, dada por Deus, instituída pelas autoridades por Deus, sabe que quanto mais se humilhar, mais o Deus vai exaltar. Quanto mais nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo, Deus vai nos exaltar. Se nós entendermos isso, estou a falar para pastores, estou a falar para vocês, irmãos, porque a autoridade ela é dada a vários níveis. Não é só a nível de pastor, a vários níveis. Mesmo você tem autoridade dentro da sua casa, mesmo você tem autoridade na sua empresa, talvez há pessoas aqui que têm uma empresa, tem autoridade dentro da sua empresa. Nós temos que aprender isto. Que nós não podemos estar nos defendendo a nós próprios. E nem falando de nós próprios. Davi, em todo o tempo, deixou que Deus o defendesse. Deixou que Deus o exaltasse. Davi sempre se humilhava. Sempre se humilhava. Mesmo Davi, tendo tudo nas suas mãos. Davi tinha o povo, Davi tinha a graça, Davi tinha a ousadia. Davi, o povo cantava Davi. Saul venceu os seus milhares. Davi venceu os seus 10 milhares. Davi nunca falava de si próprio, os outros é que falavam de Davi. Davi nunca se elogiava a si próprio, Davi esperava os outros. Jesus nunca mostrava os seus feitos, os outros é que falavam dos feitos de Jesus. Jesus ensinava a palavra, os outros é que falavam dos feitos de Jesus Cristo. Jesus ensinava a palavra, Jesus via, falava aquilo que via o seu pai fazer.
e deixava que os outros falassem. Este é o maior exemplo de autoridade. Nós não temos que nos eleger a nós próprios. Se Deus fez uma promessa à sua vida, uma ou muitas, espere que todas essas promessas serão cumpridas. Não force nada. Não tente fazer nada pelas tuas mãos. Espera o tempo de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. E a seu tempo, Ele vai te exaltar. Ao seu tempo, não importa quantos anos demorem. Deus sabe das promessas que Ele te fez. E Ele sabe onde você está. Ao seu tempo, Deus vai lá te buscar. Amém? Que Deus os abençoe. E que esta palavra, toda ela, possa ser revelada ao vosso coração. E que de verdade, nós venhamos a aprender. Estarmos debaixo da autoridade de Deus. Estarmos sujeitos à autoridade de Deus. Sujeitos às autoridades que Deus instituiu. Para que de verdade mesmo, as bênçãos de Deus então possam vir sobre nós. E a seu tempo, Deus possa nos exaltar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.